Boa tarde, povo. Vamos voltar à função afim. Eu estou um bocado a enrolar estes vídeos para o povo ter mais tempo para fazer exercícios. De qualquer forma, em princípio este e o próximo serão os dois últimos vídeos de função afim. O assunto é relativamente simples e vêm assuntos mais complicados a seguir. De qualquer forma, queria falar hoje então do conceito de taxa de variação de uma função. É a segunda vez que falamos do assunto, mas agora vamos fazer uma aplicação para a função afim. E sinal da função afim. Então vamos lá. O conceito de taxa de variação de uma função é uma porta para coisas muito complexas que vocês vão enfrentar no futuro, e é uma área da matemática com incríveis aplicações que, para pessoas que tenham irmãos mais velhos ou pais ou conhecidos que tenham feito cursos superiores na área técnica, sabem que assim que se chega ao ensino superior tem que se lidar com o conceito de derivada e este assunto chamado taxa de variação média de uma função abre a porta. É o início, é uma brincadeira para vocês aqui no primeiro ano. É uma brincadeira, isto é basicamente aprenderem a fazer umas contas, umas coisas relativamente simples, mas abre espaço para o cálculo, para o que vem a seguir. O próprio conceito de derivada depende deste conceito de taxa média. O teorema de Cauchy, o famoso teorema de Cauchy, que permite fazer aproximações e resolver equações, por exemplo, com o método Newton, usando computadores, também começa aqui. Portanto, isto é uma brincadeira que nós vamos fazer aqui no primeiro ano, que tem milhares de aplicações. Isto abre, na verdade, a porta para uma das grandes áreas da matemática, uma das 4 grandes áreas da matemática. Nós já começámos aqui com as funções, um pedacinho de cálculo, de análise matemática, e agora estamos a reabrir mais uma portinhola. E, portanto, convém que nesta fase do campeonato, que ainda estamos a preparar, no fundo a preparar-nos para a verdadeira peça de teatro que virá muito mais tarde, no ensino superior, daqui a uns anos, vamos aprender a fazer umas contas simples e vamos lidar então com este conceito de taxa de variação média de uma função. Vamos lá. O vosso livro tem 2 exemplos, eu vou pegar num deles, no primeiro. Então, temos uma função afim. A função afim é a função f de x igual a 3x mais 2. E se vocês virem, portanto, o 2 é o ponto onde ela vai cortar, vamos dar-lhe o nome, daqui a pouco já terá um nome dele propriamente dito, coeficiente linear 2, portanto vai cruzar aqui, e se vocês tivessem curiosidade de determinar o zero desta função, como é que determinávamos o zero? Fazíamos f de x igual a 0, portanto 3x mais 2 igual a 0, 3x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre 3, ora, menos 2 sobre 3 dá aproximadamente 0,6 negativo, não é? Portanto, ela vai cruzar aqui, mais ou menos aqui, em menos 2 terços. Ela vai voltar a cruzar. Então, com este ponto aqui, com o zero da função, portanto, o ponto onde ela se zera, se vocês fossem, por curiosidade, ver quanto é que era f de menos 2 terços, iam ver que isto dava 0. É o ponto onde a função se zera. Não necessitamos fazer isto. Se as contas estão certas, isto está certo. Então, com estes 2 pontos, com este ponto e este ponto, eu posso traçar o gráfico desta função. Já sabemos que é uma reta, uma vez que é uma função afim, e, portanto, temos a função f, o seu gráfico, a partir da forma da função, da forma funcional, da expressão funcional que a x dá a y, porque y, também podia escrever aqui que y é igual a f de x, eixo dos y, e, portanto, temos o gráfico da função. A taxa de variação da função, por exemplo, se eu pegar aqui em 2 pontos, vou pegar aqui no ponto 1,
Ora, no ponto 1, a função vale... Isto é um pouco mais inclinado do que isto. Mas tudo bem. Tenho aqui uma trapaça no gráfico. Portanto, se eu fosse ver o valor de f de 1 era 3 vezes 1 mais 2, ou seja, 3 mais 2, isto é 5. Então, vou fazer aqui uma pequena trapaça no gráfico da função. Nada muito grave. 3, 4, 5. E agora? É que isto 2 terços é. Estamos um pouco mais inclinado. Vou tentar colocar isto verosímil. Mais ou menos isto. Então, f de 1 tem que dar 5. Foi um bocadinho trapaceiro por causa do desenho, não está famoso. Vocês na quadrícula do vosso caderno façam isto rigorosamente e hão de ver que f de 1 dá 5, f de 0 dá 2 e f de menos 2 terços dá 0. Agora, então, quer dizer que neste ponto aqui a função vale 5. Eu podia continuar a pensar. Então, e no ponto, por exemplo, no ponto 3, quanto é que vai valer a função? No ponto 2, quanto é que vai valer a função? E por aí fora, eu posso pensar. Então, entre 1 e 2, por exemplo, ou entre 0 e 1, quanto é que variou a função? A taxa média de variação vai ser, então, a diferença de valores da função. Por exemplo, em 1 ela vale 5, em 0 ela varia 2. Portanto, ela saltou de 2 para 5. É aqui, podemos ver aqui deste lado. Isto é a diferença do f, delta f, d de diferença. Estou a utilizar a letra grega delta. Delta é o d do nosso alfabeto. A versão pequena é o d pequeno. Portanto, na verdade, estou a utilizar a letra d. Isto que aqui está, 5 para 2, esta distância aqui, é a diferença do f. Já agora, aqui f de 0 é 2, f de 1 é 5, a diferença do x, se eu dividir pela diferença do x, eu obtenho a taxa média de variação da função entre o ponto 0 e o ponto 1. Então vamos lá. Vamos calcular então umas taxas médias desta função. Por exemplo, a taxa média entre 1 e 3. Já não dá para representar o 3, mas a ideia seria a mesma, não é? Ia ver o f de 3, via quanto é que dava, para fazer o delta f. Então era f de 3 menos f de 1. f de 1 sei que dá 5. f de 3, faço a conta, 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Portanto, 11 menos 5. E vou dividir o ΔF para dar taxa média, ΔF sobre ΔX. Quanto ao ΔX, é simplesmente 3 menos 1, que é 2. Ou seja, 6 sobre 2, que é 3. Então, a variação média. E esta é a maneira como deve ser indicada a resposta que aqui está. A variação média da função entre 1 e 3, quando o x passa de 1 para 3, portanto, a variação média é 3. Quer dizer que por cada unidade a função cresce 3. Tá? 5, 8, 11. Isto é o que a taxa média significa. É um valor médio de variação. Neste caso, a variação média desta função é sempre a mesma. E havia aqui uma variação de função
que este desenho podia fazer. Eu podia ter feito a variação da função entre este ponto A e este ponto B. Já agora vou colocar aqui um C. B e C. 3 pontos, então. Vamos calcular as taxas médias. Então, primeiro, o ponto A. O ponto A é o ponto de coordenadas, portanto, o ponto A é x igual a menos 2/3, y igual a 0. Porque ela aqui zerou-se, é o zero dela. Depois o ponto B, x igual a 0, y igual a 2. E finalmente o ponto C, x igual a 1 e y igual a 5. Ou seja, com estes 3 pontos que fizemos as contas e verificámos os valores que eles apresentam, quer para x, quer para y, nós temos, então, estas coordenadas. Então, qual é que seria a taxa média de variação entre... Então, a pergunta é qual é a taxa média de variação, por exemplo, entre A e B. Qual é a variação, taxa média de variação entre A e B? Como fazer? Sempre a mesma coisa. Variação do F a dividir pela variação do X. Também podem escrever, não há aqui erro nenhum, delta Y sobre delta X. A variação é sempre entre duas situações, entre 2 pontos. É como perguntar qual é a variação de, sei lá, de velocidade de um carro entre 2 pontos. Sempre a mesma coisa, medem a velocidade num ponto, medem a velocidade no outro, fazem a diferença, dividem pelo tempo. Já agora, a taxa média de velocidade dá a aceleração. A variação média de posição dá a velocidade. Portanto, isto são conceitos da matemática que têm direta aplicação na física. Então, vamos calcular ΔF sobre ΔX. Não se deixem confundir e não se deixem entusiasmar também. Delta é simplesmente a letra D, de diferença dos Fs a dividir pela diferença dos X. Utiliza-se este conceito agora, o grande para a taxa média, e quando vocês forem ver bastante mais tarde no ensino superior, vão utilizar a letra pequena quando estiverem a calcular as derivadas. Portanto, coisas, não é bem média, no caso das derivadas, vocês vão ver que é um conceito um pouco mais elaborado cientificamente, mas é daqui que começa. Tudo começa por aqui. Então, vamos calcular a taxa média entre A e B. Então, vai ser F em B. Ora, F em B é aqui, portanto, é F de 0, menos o valor de F em A. Ora, o F em A é 0. Estou a ver, F é o valor de Y. Portanto, quem quiser pensar, estou a calcular a diferença aqui. Isto que aqui está, a vermelho, é, na verdade, o delta F. Isto é o ΔF. E o ΔF vai ser dividido pelo ΔX. ΔF a dividir por ΔX. Ora bem, quanto é que é o ΔX? O ΔX é a diferença do X, a diferença do objeto. Portanto, é 0 menos 2/3. Ora, aqui fiz F de 0, F de 0, não, F de 0 menos F de menos 2/3. Estou a ver a diferença entre B e A. Ou seja, F de 0 é 2, F de menos 2/3 é 0, e agora aqui dá mais 2/3. Ou seja, 2 a dividir por 2/3. Bom, aqui fazem o que julgarem mais conveniente. Eu aqui vou inverter. Portanto, é 2 vezes 3 meios. Como é que se divide números fracionários? É multiplicar pelo inverso. Ou seja, 6 meios. 6 meios.
2 vezes 2 terços é 2 vezes 3. Aqui em baixo é o mesmo que ter 2 sobre 1. 1 vezes 2, 2. Portanto, 6 meios é igual a 3. Muito bem. Façam a mesma coisa, por exemplo, entre A e C. Qual é a taxa média de variação da função entre os pontos? Entre os pontos... Na verdade, entre os pontos... Ora, se é entre A e C, é entre os pontos menos 2 terços do seu domínio e o ponto 1 do seu domínio. Mas eu vou escrever aqui, abusando um bocadinho da linguagem, taxa média de variação da função entre A e C. Então, fazendo a conta, delta F sobre delta X. Ou seja, F de, ora em C, é F de 1, menos F de, ora em A, é menos 2 terços. A dividir por 1 menos 2 terços. Ou seja, F de 1 é 5. 5, exatamente. F de 1 é 5. É 5. 5 menos 0 sobre 1 mais 2 terços. Fazer aqui a conta à parte. Quanto é que dá 1 mais 2 terços? 1 mais 2 terços. Ora, 1 mais 2 terços reduz aqui ao mesmo denominador. Portanto, isto é 1 sobre 1. Aqui multiplica por 3, aqui multiplica por 1. Portanto, fica 3 sobre 3 mais 2 terços. São frações semelhantes. Coloca-se sobre o mesmo denominador, porque são está partido da mesma maneira. 5 terços. 5 terços. Ou seja, 5 terços. E, portanto, fica, completando aqui a conta, 5 a dividir por 5 terços. Quanto é que é 5 a dividir por 5 terços? É o mesmo que ter 5 vezes 3 quintos, ou seja, 15 quintos. 15 quintos é 3. Então, a taxa de variação desta função, neste intervalo, entre A e C, volta a ser 3. Eita! Então dá sempre 3. Dá sempre 3. Ok? Então quer dizer que a taxa de variação desta função entre dois pontos quaisquer, isso é uma característica da função afim, nós poderíamos ter definido função afim como a função afim é aquela que a taxa de variação é constante. A taxa de variação da função afim é sempre a mesma. A própria definição de função afim podia ter sido desde o início esta. A taxa de variação é aquela função, na verdade toda a função cuja taxa de variação é constante, e agora aqui atendendo a nossa definição, diferente de zero, mas eu pessoalmente aceito também igual a zero, porque eu acho que a função constante f de x igual a b é também uma função afim, mas é outro assunto. Ela é afim da função linear nula, outro assunto. Para vocês podem claramente separar e dizer que a função afim é aquela que tem o a diferente de zero, portanto, esta que tem aqui o a igual a 3, não é por acaso que a taxa de variação dela é sempre 3. Na verdade, a taxa de variação de uma função afim é sempre o a. O que vocês colocarem em a, quer dizer que A's maiores dá variações maiores e A's mais pequenos dá variações mais suaves, variações mais pequenas. Simples assim. É isso que vai ser escrito a seguir, como resumo. Mas vamos primeiro fazer outro exemplo. O vosso livro pega no outro exemplo
E o outro exemplo que o vosso livro coloca é a função f de x igual a menos 2x. F de x é igual a menos 2x mais 3. Menos 2x mais 3. Fazendo o gráfico. Ora, cruza no ponto 3. 1, 2, 3. Este ponto pertence ao gráfico. E se forem calcular o zero, f de x igual a 0 dá menos 2x mais 3 igual a 0, menos 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre menos 2, x igual a 1,5. Portanto, ela zera-se em x igual a 1,5. Ou seja, ela zera-se aqui, no meio entre o 1 e o 2. Então, o gráfico dela vai ser mais ou menos assim. Ok? Torto. Façam melhor. Quem estiver a fazer com um caderno, usa uma régua e fica certamente melhor. É uma função que tem que ser uma reta. Não dá muito. Ok. Isto é a função f. Muito bem. Qual é a taxa de variação dela? Podem escolher, vai acontecer a mesma coisa que no caso anterior. Se escolhem qualquer ponto, por exemplo, vamos utilizar este aqui, 3. E aqui, 1, por exemplo. Então, obtemos aqui um ponto A e obtemos aqui um ponto B. Qual é a taxa de variação desta função entre A e B? Mesma pergunta. Qual a taxa de variação de f? Está aqui um erro de linguagem entre os pontos A e B. Não deveria ser entre A e B, deveria ser entre 1 e 3. São os pontos do seu domínio. E claro que a função tem valores, tem um determinado valor neste ponto A e tem um determinado valor neste ponto B. Então, como é que se calcula a taxa de variação? Do mesmo jeito. Δf sobre Δx. Ou seja, em B é f de 3, em A vai ser f de 1, a dividir por 3 menos 1. Diferença dos f's, diferença dos x's. Diferença dos f's, f de 3 menos f de 1. Diferença dos x's, 3 menos 1. Quanto é que vale f de 3? Ora bem, se eu fizer as contas, f de 3 é igual a menos 2 vezes 3 mais 3. Ou seja, 6 menos 3, mais 3, portanto é menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Portanto, vai ser menos 3 menos... Quanto é que é f de 1? f de 1 é igual a menos 2 vezes 1 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Então é menos 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2. Ou seja, menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2, menos 4 sobre 2 dá menos 2. O que é normal, não é? Foi aquilo que foi dito há bocado. A taxa de variação de uma função afim é sempre o valor do coeficiente A. É muito fácil. Estas funções afins são muito fáceis calcular as taxas de variação delas. Não, dói ver. É tão fácil que dói ver. Porquê é que não se dá a dar um conceito tão simples nesta altura do campeonato? Porque ele abre a porta, ele é o início de uma coisa muito mais complexa e muito mais importante, que vai ser mais tarde o conceito de derivada e equações diferenciais e todo um meio mundo que se abre para os técnicos, para quem seguir profissões na área técnica. Portanto, estamos a abrir a porta para o conceito de taxa média de variação, na certeza, porém, que no caso da função afim, a taxa média é sempre o valor do A. Não precisávamos sequer de fazer contas, apenas
façam as contas, aprendam a fazer, porque vão aplicar em situações muito mais complicadas, com funções muito mais complicadas, mas ficam com uma certeza. Se tiverem dúvidas no futuro, como é que eu calculo uma taxa média? Lembrem-se que na função afim, na verdade, vocês não precisavam de fazer o cálculo porque já sabem a resposta. Portanto, pegam numa função afim, fazem a taxa média como julgam que é feita, se não der o valor de A, enganaram-se. Então, é essa a ideia que está no livro, página 82, no início da página, está escrita a propriedade. Eu vou colocar em rodapé se me lembrar na edição do vídeo. E então, se f é uma função real afim, dada por f de x igual a x mais b, a taxa de variação de f quando x varia de x1 para x2 é igual ao coeficiente A. A taxa de variação de uma função afim entre dois pontos quaisquer, x1 e x2 do seu domínio, é sempre A. A demonstração está a seguir e convém olharem para o exemplo 9 para entenderem uma situação mais concreta. Situação mais concreta de um exemplo mais concreto, não é? Produção de uma fábrica que está interessada em saber qual é a produção. Porque, na verdade, a taxa de variação, uma taxa de variação de 2, significa o quê? Que por cada unidade a função sobe 2. Então, e uma variação de menos 2 significa por cada unidade que aumenta ao x, a função cai 2. Portanto, se vocês souberem a taxa de variação da vossa empresa, vocês sabem se ela está a produzir mais ou se ela está, com o tempo, a produzir menos. É fácil, é entendível, é muito compreensível que as pessoas se interessem pelas taxas de variação, porque as taxas de variação significam, se vocês procurarem a taxa de variação, por exemplo, de cortisol que vocês têm no sangue, se tiver a aumentar o cortisol, se a taxa de variação for positiva, é mau sinal. Se a taxa for negativa, é bom sinal. Porque o cortisol tem um efeito negativo na saúde. Bom, uma aplicação, não sei se vocês viram isso em física, não sei se as aulas de física já começaram, se não começaram, se não começaram já deram isto, se não, é da primeira coisa que se dá logo no início do ano em física, o conceito de movimento uniforme. E o conceito de movimento uniforme é um movimento com velocidade constante, portanto, sem surpresa, se a velocidade é constante, a descrição do movimento vai ser uma função afim. A posição do móvel em função do tempo vai ser uma função afim. E há aqui a conexão absoluta entre a matemática e a física neste aspecto. Muito bem. Exercícios variados na página 84. Esses exercícios devem fazer 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Exercícios bonitinhos. E eu já tinha avançado essa ideia. Se o coeficiente, se o A for positivo, a função é crescente, porque varia para mais, a taxa de variação é positiva, significa que conforme vocês forem avançando o x, a função avança. Já viram também o número de gráficos suficiente para ter percebido essa regra, para perceber a regra que se o A for maior do que 0, o gráfico da função é crescente, e se a taxa de crescimento for negativa, se a taxa de variação da função for negativa, não se fala em crescimento, fala-se em decrescimento. E, portanto, isto é a situação em que o A é negativo. E essa observação está aqui na página 84 e na página 85. Aliado, então, ao conceito de taxa de variação, está já a sua interpretação. Taxas de variação positivas significa funções crescentes, taxas de variações negativas significa funções crescentes. E é muito fácil interpretar o gráfico, e por isso é que se insiste tanto na interpretação de gráficos. Mas, na verdade, quando nós começamos a construir gráficos, depois a interpretação é muito fácil. Então, isto aqui seria uma situação de função crescente, isto era uma situação de função decrescente. Portanto, isto aqui é uma função
crescente. Isto é uma função decrescente. Ou seja, crescimento negativo, e a outra maneira de dizer quando o crescimento é negativo é que a pessoa está a diminuir, não é? Que a coisa está a diminuir. O crescimento do meu avô foi negativo. Quer dizer que o seu avô está mais pequeno. As pessoas diminuem com a idade, não é? A partir de uma certa idade começam a diminuir. Muito bem. Continuamos. Podemos continuar a falar de taxa média de variação e já com esta interpretação. Taxas médias de variações positivas dá funções crescentes. Taxas médias de variação da função negativas dá funções decrescentes. E isto faz, mais tarde vocês vão entender no terceiro ano, exatamente porquê, faz com que nós chamemos ao A coeficiente angular. Não sei se alguém desconfiou do que fizemos antes, que, na verdade, isto era uma tangente. Lembram-se como é que se calculava o coeficiente de taxa de variação média? Fazia-se ΔY e depois dividia-se por ΔX. Esperem lá. ΔY é o cateto oposto e ΔX é o cateto adjacente. Então, na verdade, para quem já viu trigonometria, nem todos viram trigonometria, os que viram, pois, sorte a vossa, os que já viram trigonometria, lembram-se que ΔY sobre ΔX é a tangente deste ângulo aqui. Então, este ângulo aqui, angular, então quer dizer que a tangente ΔY sobre ΔX dá a tangente de α. Então quer dizer que o A, que é o ΔY sobre ΔX, portanto vimos que o A, a taxa de variação, dava sempre o A. Então é o coeficiente angular. Faz sentido chamar coeficiente angular. Então o A vai ter nome. A partir deste momento o A da função afim tem nome. Chama-se coeficiente angular. Não gosto deste nome. Isto, na verdade, está a misturar duas áreas da matemática que não precisavam de estar a ser... Duas áreas do cálculo que não precisavam de estar a ser misturadas nesta altura do campeonato. Ou seja, vocês no primeiro ano veem a função afim. Depois, mais tarde, no segundo ano, vocês veem trigonometria. Então, não era necessário estar a misturar os dois conceitos hoje. Vocês no primeiro ano não veem trigonometria. E, portanto, não se trabalha trigonometria no primeiro ano. Não há necessidade de estar a misturar as coisas. Agora, ao chamar a isto coeficiente angular, se perguntaram por que raio vamos chamar coeficiente angular àquilo que é uma taxa de variação? Porquê é que não chamamos simplesmente taxa de variação? Podíamos e devíamos chamar taxa de variação. Ou coeficiente linear. Ou, na verdade, devíamos chamar-lhe coeficiente linear e ao B coeficiente afim. Mas não. Vamos chamar ao A coeficiente angular, que é o nome que vocês vão enfrentar nos concursos e que devem reconhecer. E vamos chamar ao B coeficiente linear. Então vou retirar aqui este exemplo. O A negativo já sabemos que dá um gráfico decrescente. E vamos colocar os nomes aqui do A e do B. O A vai se chamar coeficiente angular e o B vai se chamar coeficiente linear. Coeficiente linear. Eu teria preferido, se fosse eu a chamar nomes a estas coisas, teria preferido chamar ao A coeficiente linear e teria preferido chamar ao B coeficiente afim. Mas não fui eu que fiz, não fui eu que pensei este assunto e quem pensou deve ter as suas razões para dar esse nome às coisas. Provavelmente será uma razão que me está a escapar a mim. Vamos ter um bocadinho de humildade e pronto, e usar o nome que os outros deram a estas coisas também para respeitar a nomenclatura do livro. Portanto, vamos chamar ao A coeficiente angular, resumo. Então, resumo desta parte do vídeo. Primeiro, f de x igual a ax mais b, taxa de variação
delta f sobre delta x, que vai dar sempre A. Ou seja, f de b, taxa de variação entre o ponto A e o ponto B, f de x2 menos f de x1 a dividir por x2 menos x1, que vai dar sempre A. Nome dado ao A: coeficiente angular. Quem viu trigonometria vai ter muita facilidade em dar nome a isto, porque é tangente do ângulo, ΔY sobre ΔX, e logicamente coeficiente do ângulo, coeficiente angular. E o B, coeficiente linear. Ok. Isto é o resumo desta parte. Muito bem. Para concluir, então, o sinal da função. Olhem para esta função. Esta função aqui zera-se, não é? Para a frente, o que é que acontece? A função começa a tomar valores positivos. Porque a função passou o eixo do x para cima. E para trás? Para trás a função tem valores negativos. Então a função é positiva à direita do seu zero e é negativa à esquerda do seu zero. Então vamos lá. Separar. Neste momento a função afim já vai ser separada em dois casos. Caso A maior do que zero, porque é uma função crescente. Então, se é uma função crescente, o que é que ela faz? Ela zera-se e depois passa a positiva. Antes de ser positiva, ela era negativa. Aqui, vocês têm o zero. Ainda se lembram como é que se calculava o zero? No caso geral, portanto, f de x igual a ax mais b, portanto, ax mais b igual a zero, ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a. Então quer dizer que este pontinho aqui é o ponto de coordenadas menos b sobre a. É o zero da função. Então ela à direita do seu zero é positiva, à esquerda do seu zero é negativa. Então e se o a for negativo? Se o a for menor do que zero? Bom, se o a for menor do que zero, a situação é esta, não é? Aqui tem novamente o zero e ela é positiva, cada vez mais pequeno, até se zerar e depois negativa. Entenderam? Bom, penso que sim. Então, esta aqui é negativa até se zerar, depois passa a positiva por aí fora. O zero da função é uma espécie de divisor de águas, é uma espécie de separador de águas. O zero da função é o ponto em que ela passa ou de negativa para positiva ou de positiva para negativa, em função de ter um a positivo ou de ter um a negativo. Resumo. Eu costumo resumir isto num quadro. E isto, na verdade, fecha a função afim. O estudo da função afim acabou. O estudo do primeiro ano da função afim acabou. Ela é a mais fácil de todas as funções. E então costumo resumir isto num quadro resumo. Já vimos então que temos duas famílias de funções afins. A primeira família é a família dos a's maiores do que zero. Ora bem, como é que é o gráfico dela? O gráfico dela é assim. Qual é a outra família? A família dos a's menores do que zero. Como é que é o gráfico? O gráfico é assim. Então, primeira informação, resumo, a maior do que zero. Onde é que é o seu zero? Onde é que é o seu zero? O zero dela é em x igual a menos b sobre a. Que é a mesma coisa. X igual a menos b sobre a.
Ambas as famílias têm o 0 no mesmo ponto. Como é que é o comportamento dela? Ora bem, o comportamento dela é negativa. Vou colocar aqui no mesmo gráfico. É negativa até chegar ao 0. Negativa, negativa, negativa. Aqui zera-se. E depois passa a positiva, 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 positiva. E a outra é ao contrário. É positiva, cada vez mais pequena, até cair para 0. E depois passa a negativa, 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 negativa. Ok. Veremos outra forma de representar isto, que é muito importante. O sinal da função é um sinal muito importante. Dá a ideia, pode imaginar uma empresa que está no vermelho, é que está no negativo e, portanto, quer saber quando é que é 0. O 0 é muito importante porque é a passagem do positivo para o negativo, do lucro para o prejuízo, do excesso para a falta. Portanto, a passagem, numa função qualquer, a passagem pelo 0 costuma ser um acontecimento importante e costumam-se fazer uns gráficos que eu costumo resumir deste jeito. Então, caso A maior do que 0. Caso A maior do que 0. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Como já vimos há pouco. Então, coloco duas barras. Na primeira barra vou colocar o x, na segunda vou colocar o f de x. Onde é que ela se zera? Nós já vimos que esta zerava-se em menos 2/3. Aqui, portanto, a função zerava-se. Em menos 2/3 a função zerava-se. Deve ficar torto. Em menos 2/3 a função zerava-se. Para a frente, ela é positiva. Para trás, ela é negativa. Portanto, para valores inferiores a menos 2/3 de x, valores de x inferiores a menos 2/3, ela é negativa. Aqui zera-se, portanto, é negativa, zera-se e passa para positiva. O exemplo de A menor do que 0 era aquela outra função, f de x igual a menos 2x mais 3. E o gráfico, recordem-se, zerava-se em 1,5 e é a mesma coisa que a outra, x, f de x. Então ela era positiva, chegava a 0 e depois passava a negativa. Isto chama-se um quadro de sinais. Isto que aqui está é simplesmente o estudo do sinal da função. Página 86 e página 87. Estudo de sinal da função, muito simples. A função afim é realmente uma função muito simples. Ela tem um 0 e depois das duas uma é negativa e passa a positiva se a taxa de variação é maior do que 0. Portanto, se o A é maior do que 0, ela passa de negativa e cresce para positiva. Se o A for negativo, ela vem de positivo e cai para negativo. E era isto, muito simples, para concluir a função afim. No próximo vídeo vamos a um assunto bem mais ardiloso, bem mais complicado, chamado inequações. Fazer um pequeno resumo da resolução de inequações e depois resolver algumas inequações com funções afins. Fiquem bem e trabalhem, estudem. Em particular, tentem fazer estes exercícios. Quer do cálculo de taxas de variação, que é o exercício 31 ao 36, quer alguns estudos de sinal, e que é de exercícios 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48... Não, calma, isso é inequação. Já estou a misturar tudo. Calma.
Estudo sinal é exercício 40 e 41. Corrijo então. Taxa de variação 37, 38, 39 e taxa sinal 40 e 41. Depois inequação, mas a inequação já vai custar. A inequação já não esperem encontrar as mesmas facilidades que encontraram até aqui, porque é um assunto mais complicado.